mortos para o pecado e vivo em Cristo. Tema maravilhoso. Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Esse tema está em Romanos capítulo 6. A explicação de Paulo, através da carta aos Romanos, a respeito da transformação, a respeito da vida de uma pessoa que encontrou Cristo. Isso é muito maravilhoso. Quem está vivendo em Cristo, está vivendo uma nova criatura, um novo homem, e ele foi ressuscitado. O tempo da morte é o tempo do paganismo, tempo da idolatria, tempo da incredulidade. Esse é o tempo da morte. O tempo da vida é o tempo da crença, o tempo da fé, o tempo da libertação, da idolatria, do pecado, da prostituição, é o tempo da libertação do mal. Este é o tempo da vida. E quem está vivo não morre mais. Porque não existe isso. Está vivo hoje e amanhã está morto. Depois está vivo amanhã, depois está morto. Não, não existe. Uma vez vivo, está vivo. Por que está vivo? Porque ressuscitou. Ressuscitou na semelhança de Cristo. Então, Cristo morreu e ressuscitou. E Cristo não vai morrer mais para não precisar ressuscitar outra vez. Da mesma forma, é a pessoa que encontra Cristo. Ele está vivo. Mas existem uns pormenores que a gente precisa entender isto. E é disso que nós vamos tratar agora no capítulo 6 de Romanos. Você é sempre bem-vindo comigo aqui no meu canal. Sou o pastor João Guimarães, aqui de Americana, estado de São Paulo, Brasil. E nós estamos aqui todos os dias falando do amor de Deus, falando da Bíblia Sagrada. E você é bem-vindo aqui. Você pode compartilhar, você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário. Você pode me seguir também por outras redes sociais. Você vai me encontrar. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. O canal é um canal abençoado, o canal da bênção. Se inscreve neste canal. Você vai... O nosso assunto aqui é bíblico, detalhado, devagarzinho, versículo por versículo. O nosso tempo de duração, eu tenho certeza que da agora não vai passar de 10 minutos. Então, se esforça e fica comigo até o final, já que esta mensagem ela é mensagem da manhã, para que você tenha uma manhã mais fortalecido no Evangelho. Vamos seguir então o texto sagrado. Romanos capítulo 6, verso de número 1, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele está fazendo esta pergunta porque ele terminou dizendo que aonde reinou o pecado, superabundou a graça. No capítulo de número 5 e o verso 21, no capítulo 5, nos últimos versos, ele citou esse texto, então ele está dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E aí é uma pergunta retórica. Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, uma vez que morremos para o pecado, uma vez que pecado para nós é algo passado, nós não podemos mais viver, porque se morreu, está morto. Não tem como morto reviver. Uma vez que o que alcançou a graça, ele foi ressuscitado e ele foi encontrado com Cristo, então ele não vai morrer mais. De maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, já morreu para o pecado. E o defunto não ressuscita. Como podemos continuar vivendo nele? De maneira nenhuma.
Não podemos mais. Então, aí a gente vai para o verso de número 3, que diz assim: ou vocês não sabem que todos nós, então observa aí, ou vocês não sabem que todos nós, olha aí o verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Quando você encontra com Cristo e quando você abre o teu coração e faz a confissão a Ele, que você aceita Ele e que você crê nele como Senhor, Salvador da tua alma, você está sendo batizado em Cristo. Esse batismo simboliza um sepultamento da tua morte. Então, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte, a morte de cruz. Uma vez que você assume a Cristo, você assumiu a cruz, você aceitou o sacrifício da cruz. E aí nós vamos aí para o verso de número 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Assim como Cristo foi sepultado no túmulo, nós também somos sepultados com o batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos, olha aí, vivemos uma vida nova. Então, o viver uma vida nova, está no texto, depende de nós. Depende de nós. Você creu no Senhor, no Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Você aceitou o batismo. Você aceitou a ressurreição. Você aceitou ser ressuscitado. Então agora você tem o dever de viver uma vida nova. Logo, Paulo está dizendo, há uma mudança de vida. Há uma mudança. Esse negócio de dizer que recebeu Cristo e não obteve mudança nem interior nem exterior, e a vida continua da mesma forma, no meio da bagunça, no meio da prostituição, no meio... Não adianta. Não tem ressurreição nisso aí. Ainda está morto. Não reviveu. Quem reviveu é racional e sabe o seu dever, a sua postura e aceita a mudança. Tem vida nova. Aleluia. Eu sigo aqui pelo verso de número 5, então. Se desta forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, veja bem, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a semelhança da morte do Senhor, a cruz, aceitamos, fomos perdoados, fomos rendidos ali. Foi a redenção. E aí depois foi para o túmulo. E depois ressuscitou. Então, Paulo está tentando deixar claro. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, antes, o sofrimento de Cristo, ele deixou tudo no Calvário. Agora, ele ressurgiu. Vida nova. Verso de número 6. Pois sabemos que o nosso velho homem, o velho homem é o homem morto. Foi crucificado com ele, foi crucificado com Cristo. Não adianta, você não tem como servir a Cristo se não aceitar a cruz. Para que o corpo do pecado seja destruído. Então, aquele corpo velho do pecado,
Não vamos usar mais. E não mais sejamos escravos do pecado. Não sejamos escravos. Nós somos livres. Então não é que você seguir a Cristo, você está debaixo de um jugo. Não, você recebeu uma liberdade, você tirou o jugo. O jugo que você tem agora é suave, o fardo agora é leve, é de Jesus. Então quem tem jugo é quem vive debaixo do pecado. Mas quem vive livre e não permita que o pecado domine, não tem mais jugo. Ele está liberto. Pois sabemos que o nosso velho homem, olha o verso 6, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O verso de número 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós não podemos viver no escravo do pecado. Ainda o verso 8, ora, se morramos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você está vivendo com Cristo. Você está vivendo com Cristo. Agora você está vivendo com Cristo. Olha, vamos ver o verso de número 10. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Ele vive para Deus. O verso 11. Da mesma forma, consideremos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Portanto, nem permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Quer dizer, quem não pode deixar o pecado dominar é nós mesmos, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não podemos aceitar isto. Temos que dominar no pecado. Verso 13 de novo. Não ofereçamos os membros do corpo de vocês ao pecado com instrumento de injustiça. Antes, oferecem-se a Deus como quem voltou a morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Viva a graça hoje, para a glória do nome do Senhor. Viva com Deus, vivendo com Cristo, vivo para Cristo. Enquanto você está caminhando com Cristo, você tem força de afastar do mal, você tem força de deixar o inimigo. Enquanto você está vivendo com Deus, a morte ficou para trás, a escravidão ficou para trás, o jugo pesado ficou para trás, as algemas ficou para trás, o vício ficou para trás, prostituição ficou para trás, imundícias e idolatrias ficou para trás. Agora você está avançando para frente, vivo para a glória do nome do Senhor. Você tem liberdade, você tem alegria. O que é liberdade? É ter raciocínio e ter domínio, dizendo, não, isto é pecado, não serve para mim. Isto é imundícia do mundo, não serve para mim. Isto é costume mundano, não serve para mim. Este é mamon, não serve para mim. Adorar esse Deus não serve para mim. Nada disso vem me alimentar, porque eu estou numa vida nova, numa vida nova, numa vida nova. E a vida nova que vai para o céu. Vida velha, lugar dela é a terra, mas a vida nova, o lugar dela é o céu. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração, para o meu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus que vive para todos sempre, quero te louvar pelo teu cuidado e a tua misericórdia. Ser o teu nome louvado e adorado para todos sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Alcança cada coração e traz o entendimento, Senhor, na alma. Em nome de Jesus. Amém.